Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Embarques de carne de frango in natura somaram 147 mil toneladas. Peste suína africana vem aumentando na Ásia e na Europa. Variações pontuais marcaram o mercado do boi gordo no fechamento da última semana. Você vai ver que existem ferramentas que auxiliam o produtor a tomar decisões sobre o seu negócio e tornar a atividade lucrativa. Vamos falar sobre exportação de soja e também sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que cresceu 0,5% no primeiro semestre de 2019. O Agora Agro já está no ar. Os dados são do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e mostram que na segunda semana do mês de setembro, os embarques de carne de frango in natura somaram 147.400 toneladas embarcadas. A média diária de embarques foi de 14.700 toneladas, 16,5% maior que a média registrada no mês de agosto. Já a carne suína, após um agosto com quedas nas médias de embarques, setembro tem registrado uma retomada do ritmo de embarques. Até a segunda semana do mês, remessadas ao exterior, foram 24.600 toneladas, registrando uma média de 2.500 toneladas por dia, 23% maior que a média para o mês de agosto. Na comparação com setembro do ano passado, houve uma ligeira queda de 2,7%. E os casos de peste suína africana vêm aumentando na Ásia e na Europa. De acordo com o relatório de acompanhamento da peste suína africana, que é divulgado pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, no período de 30 de agosto a 12 de setembro, 344 novos casos da doença foram reportados. Com esse número, sobe para 8.200 casos em andamento. A Coreia do Sul reportou essa semana o seu primeiro caso. De acordo com a nova projeção do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de suínos em 2020 deve aumentar 3,5%. Impulsionada pelas exportações recordes de suínos e pelo crescimento da demanda doméstica. Os produtores de suínos provavelmente enfrentarão baixos custos de produção continuados no próximo ano e bons retornos das exportações devido ao impacto da peste suína africana na China e à propagação da doença também na Europa. Para o órgão americano, o consumo doméstico de carne suína no Brasil deve crescer ainda mais em 2020 e atingir quase 3 milhões de toneladas, com base no pressuposto de que a economia brasileira aumentará mais de 2% no próximo ano. Além disso, os produtores provavelmente poderão manter os custos de alimentação sob controle, tornando os preços de varejo da carne suína mais competitivos. Variações pontuais marcaram o mercado do boi gordo no fechamento da semana passada. O destaque somente para o Mato Grosso do Sul, onde 3 praças subiram. No restante, as variações foram positivas, mas não retratam um cenário de viés de alta consolidado na conjuntura geral do mercado. Em basicamente todos os estados, o mercado segue firme, mas em função da época do mês, os aumentos nos preços têm sido mais controlados. Na última quinta-feira, na semana passada, em São Paulo, a referência para o boi gordo ficou em R$ 158,50 à vista, livre de fundo rural. Esse é um preço médio, tem preços maiores. Quanto às escalas, boa parte dos frigoríficos já encerrou as compras para a última semana de setembro e trabalha a originação de gado para os primeiros dias de outubro. A ausência de testes de valores menores, mesmo com programações relativamente confortáveis, é indicado
é um indicativo de que os compradores não acreditam em facilidade de compra no curto prazo. E depois do intervalo, você vai ver que existem ferramentas para auxiliar o produtor a tomar decisões sobre o seu negócio e tornar a atividade lucrativa. Vamos falar sobre exportação de soja e também sobre a estabilidade nos preços do frango nas granjas e também sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que cresceu 0,5% no primeiro semestre de 2019. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Exceto por um cenário de forte deterioração adicional em fatores comerciais e geopolíticos, a economia brasileira deve permanecer no grupo de emergentes mais resilientes durante a tempestade. Devido a um número de fatores, nós esperamos que a taxa cambial ela volte para o nível em torno de R$ 3,80 para o final deste ano e também do próximo. Essa projeção é do estudo Agroinfo 2019, que foi publicado agora essa semana pelo Rabobank. Rabobank é um banco holandês especializado em agronegócio. A instituição financeira especializada no agronegócio mundial, ela admite que se trata de uma estimativa que parece bastante arriscada no momento atual. O banco antevê grande apreciação do câmbio no curtíssimo prazo. De acordo com Rabobank, fatores globais, com a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos, além do temor de uma recessão global e também a crise na Argentina, levaram os ativos brasileiros a uma tendência negativa neste segundo semestre deste ano. Na opinião do Rabobank, esse movimento de mercado contrasta com uma certa melhora no contexto doméstico, após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e contando com a expectativa de aprovação de um texto não muito diluído no Senado, agora no mês de outubro. Eu conversei com um especialista em gestão do agronegócio e nós falamos sobre a modernidade, sobre as ferramentas existentes para auxiliar o produtor a tomar decisões sobre o seu negócio e tornar a atividade lucrativa. Confira. Ô Regis, muito tem se falado em tecnologia 4.0, 5.0 e tem muita coisa já pronta em nível de pesquisa para melhorar a vida do produtor. Quando a gente fala melhorar, é dar resultados positivos, tornar a fazenda dele produtiva. Mas o que nós vemos na realidade é que ainda falta muita estrada, muito chão para andar, né? Concordo demais, Sorin. E esse, inclusive, é o tema da minha palestra aqui agora no Fórum da Pecuária Lucrativa. Eu vou tocar muito no assunto. Será que nós estamos fazendo o arroz com feijão e o bife bem feito? Será que o básico nosso dentro do projeto ele ainda está sendo bem feito? Antes da gente pensar em grandes em tecnologias, o basicão, a gestão do caixa, a gestão de indicadores técnicos, ou compras estratégicas, a avaliação dos negócios diferentes que a gente tem dentro da empresa. Será que nós estamos fazendo isso com a eficácia necessária para a gente começar a pensar em outros níveis de tecnologia? Porque eu observo também o seguinte, muita gente fala, não, eu vou comprar um touro tal, eu vou pegar, tirar o meu capim da fazenda, vou mudar meu pasto. Espera aí.
Eu acho que o que ele tem na propriedade rural, principalmente a comida, que é o pasto, que é a folha, que é o capim, se ele der uma melhorada naquilo, eu acho que já está de bom tamanho, porque se ele não dá conta de manejar o que tem, introduzir outras coisas vai ser muito pior, muito mais exigentes. É por isso a importância da gente estar sempre avaliando indicadores de eficiência técnica e financeira. Porque os dois juntos vão mostrar, esse capim, ele está conseguindo entregar ou eu que não estou conseguindo manejá-lo direito? Eu melhorar o meu manejo, ele vai conseguir fazer a entrega que eu preciso para produzir o número de arrobas por hectare que eu precisava de entregar para ter o meu ganho de rentabilidade lá no final do ano? Agora, eu acho que a questão é mais comportamental, é mais de cabeça do que de ação. É mais de planejamento. Eu acho que ela está precisando primeiro de ser na cabeça para ela virar ação mesmo depois, sabe? Nós estamos precisando de sair daquele sistema tradicionalzão, antigo lá atrás, onde a gente era extremamente extrativista na pecuária. Extrativista do pasto, extrativista das pessoas. Hoje nós temos que produzir com tecnologia, hoje nós temos que produzir com dedicação. E aí isso exige uma mudança de paradigma mesmo, existe um mergulho para dentro da fazenda, seja o líder, seja o gerente, seja o proprietário. Agora, isso está acontecendo o quê? Essa transformação, ela está sendo lenta. A gente sabe que às vezes não é questão financeira, não é injetar dinheiro, é mudar a forma, o jeitão, o manejo de conduzir, né? Tem um negócio que a gente trabalha muito na gestão de pessoas, que é alterar modelo mental. Porque os nossos modelos mentais são formados a partir das experiências que nós tivemos. E cada produtor que está aí passou anos conduzindo fazenda daquele jeito e construiu uma realidade na cabeça dele. Alterar essa realidade, ele precisa de ter comprovação, ele precisa de estar disposto a isso, ele precisa estar convivendo com lugares onde aquilo ali já foi implementado para ele ver que existe resultado, que é viável, para aí sim conseguir fazer a alteração do modelo. Alterou o modelo, aí ele vira a ação diária do dia a dia. Agora, vocês também, eu vejo a parte técnica, as empresas batendo muito. Eu vejo, por um lado, o seguinte, que nós estamos precisando, na minha visão, desenvolver uma pecuária básica, o beabá da pecuária, para depois começar a ir mais ou menos o que nós já temos hoje de pesquisa. Eu concordo demais. Mais uma vez eu falo, eu acho que nós estamos precisando de voltar e fazer o arroz com feijão e o bife bem feito. O pré-escolar. É o pré-escolar. Antes da gente começar a repensar coisa demais, tecnologia demais, ir lá dentro de casa. Será que eu estou gerenciando meus números? Eu conheço as tecnologias que eu já estou usando, eu conheço meu manejo de pasto, eu sei quanto que custa a minha arroba produzida, eu sei o custo do meu bezerro desmamado, qual dos meus tratores estão com a máquina mais cara, convém ele ficar aqui ou ir para fora? Eu estou treinando as pessoas, eu estou conseguindo desenvolver o olho de dono na minha equipe também? E depois do intervalo, vamos falar sobre exportação de soja e também sobre a estabilidade no preço do frango nas granjas. E também sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que cresceu 0,5% no primeiro semestre deste ano. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. De acordo com dados coletados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio brasileiro, cresceu 0,5% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. A ascensão tem como principal causa o segmento de insumos, com expansão de 7,2%, seguido pela agroindústria, 1,2%, e serviços, 0,6%.
O setor primário, que representa a atividade para dentro da porteira, quer dizer, a produção agropecuária, ela teve uma queda de 2% em 6 meses. A pecuária registrou uma alta de 4,6% nos primeiros 6 meses do ano, impulsionada pelo crescimento dos setores primários, que foi de 10%, os insumos cresceram 3,3%, serviços 2,6% e a agroindústria 1,9%. No caso do elo primário da pecuária, preços altos, eles vêm sendo alcançados em 2019, com elevações importantes, principalmente para o frango, suínos e leite. E esse cenário, aliado a um aumento também da produção, explica o crescimento do PIB, mesmo diante de aumento dos custos de produção. Pelo menos é o que explica o estudo da CNA e também do CPEA. Já na cadeia agrícola, houve uma retração de 0,9% e ela ocorreu agora nesse semestre. No entanto, o segmento de insumos apresentou uma alta de 9%, o que é justificado pelo aumento de preços de fertilizantes e defensivos. A agroindústria subiu 1%, mas a atividade primária teve queda de 7,7%, pressionada por maiores preços e alta dos custos de produção. Os embarques de soja, grão, diminuíram. Nas 2 primeiras semanas de setembro, o Brasil exportou 209 mil toneladas por dia, uma queda de 13,5% na comparação com a média diária do mês passado. No entanto, mesmo com menor ritmo dos embarques, os preços se mantiveram firmes no período. Em São Paulo, por exemplo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena do mês, a tonelada de farelo ficou cotada em média R$ 1.284 sem o frete. Na comparação com o mês anterior, a cotação do farelo teve ligeira alta de 0,3%. Entretanto, em relação ao mesmo período do ano passado, o preço está 10,8% menor. No curto e médio prazos, as atenções se voltam para a colheita nos Estados Unidos, o que deve colaborar com preços mais frouxos do grão agora no mercado internacional, mesmo com a menor produção americana, o que deve refletir no mercado nacional. Mais uma semana de estabilidade nos preços na granja. O frango vivo em São Paulo, por exemplo, ele segue negociado, em média, R$ 3,30 por quilo. A desaceleração nas vendas do frango abatido enfraqueceu o mercado. No atacado, a queda no período foi de quase 6%. A carcaça de frango está cotada em média R$ 4,00 por quilo. Os compradores estão realizando seus pedidos de forma compassada a fim de não acumular estoque neste momento em que a demanda começa a diminuir. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você ganha força, coragem e confiança em toda experiência na qual você realmente enfrenta o medo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.